sul da minha pele, sendo que eu não mereço, sabendo que meu corpo é um corpo estadual, Vocês já se analisaram se vocês são pessoas não confiáveis aos olhos dos outros? Se você traz aquela desconfiança, aquela falta de comprometimento, se você é aquela pessoa que quando tem um trabalho em grupo, ou quando tem alguma junção, será que você é aquela pessoa que fica de fora, que as pessoas evitam te convidar para fazer alguma coisa, seja uma sociedade, seja um trabalho sério ou um trabalho de escola, trabalho de graduação, sei lá. Se as pessoas não te convidam, é porque talvez você não seja uma pessoa confiável, né, para ela fazer algum trabalho, para fazer alguma coisa, né? Então, eu estava analisando há pouco tempo, né, essas questões que eu acho que eu mesmo apresento esses problemas, né? Na minha vida pessoal eu apresento esses problemas e acabei trazendo aqui para vocês porque eu acho um assunto totalmente relevante, né, para deixar no ar aí. Quem sabe alguém encontra esse podcast e os meus outros podcasts, né? Por aí, de algum multiverso, né? Onde esse podcast alcançar, né? Uma das coisas que eu comecei a analisar, sabe, em mim, que é possível, né? Que seja a falta de transparência, sabe? A falta de transparência, né, é quando aquela pessoa sempre esconde informações ou enrola informações. Por exemplo, quando... Eu já vi muitas pessoas dizer isso, assim. Aliás, dizer, sabe? Mas pessoas que são conhecidas, né, vamos dizer, amigos de faculdade, essas coisas, né? A gente pergunta com que tu trabalha. E o camarada vai lá e fala que eu trabalho como, sei lá, trabalho como técnico em informática. E beleza, tudo bem, né? Aí quando outra pessoa de fora pergunta pra ele, e aí, camarada, trabalha com o quê? Aí a pessoa dá uma enrolada e fala que é serviços gerais. E aí, eu que consegui observar dos dois lados, eu reparei que pra mim, ele falou, sei lá, talvez a verdade, né? Que realmente trabalha com informática, e para aquela pessoa de fora, ele deu outra informação, né? Não sei porque ele mentiu, não sei porque ele omitiu esse tipo de informação, mas percebendo ele, vendo ele fazer isso, eu acredito que muitas outras pessoas acabam fazendo isso, né? Eu mesmo já fiz isso, né, para pessoas de fora. Hoje em dia eu não faço mais, não tenho mais vontade, porque eu acho que eu já falei em algum outro podcast, né, porque as pessoas eram muito negativas, cara, na minha infância, na minha adolescência, quando eu tava querendo virar adultinho, né? Quando eu tava virando adulto, né? Muitas pessoas, a maioria das pessoas eram totalmente negativas. Eram pessoas totalmente negativas e né, que faziam assim, sabe? Fazia o seguinte, né? Tudo que eu falava pra ele, as pessoas julgavam, né? Dizia, não, se tu faz isso é porque é barbada, se tu tá ali é porque alguém te conseguiu, se tu faz isso, talvez eu faça melhor, se tu faz isso, o vizinho da sogra da minha irmã faz isso aí que tu faz,
sempre as pessoas vinham com esse contraponto desconfortável, né? E eu sempre, quase sempre fui uma pessoa com falta de transparência, né? Mas hoje, como eu já tô até, vamos dizer, bem estabelecido, já tenho uma área, já tenho 1, 2, 3 áreas que eu trabalho ao mesmo tempo, né? Não tem por que eu esconder nada, até porque para essas pessoas aí me alcançarem, elas teriam que trabalhar demais, cara, demais, por muitos anos, cara. Não ia ser fácil elas me alcançar, né? Então, se você é uma pessoa que não é transparente, sabe? Né, que fica escondendo informações e tal, mentindo, cara, você tá incluído aí nessa questão de pessoas não confiáveis, né? Então, para resolver isso, se eu fosse vocês, eu, vamos dizer, criaria um personagem, um currículum vitae, sabe? Vamos dizer, um resumo de vida aí de vocês, né? Tudo que vocês não querem que as pessoas saiam, vocês nunca digam, sabe? Ou digam só depois que você já trabalhou com aquilo, que você já estudou, que você já completou, né? Por exemplo, né? Diga que, vamos dizer, você trabalha, sei lá, cara, você fazer um estágio também é trabalho, né? Você estagia como administrador num lugar que você, sei lá, na faculdade que você estuda e ainda estuda lá, né? E faz mais outros estágios e outras coisas. Cria um perfil, sabe? Coloca sempre em mente, né, que tu trabalha como administrador, fale a verdade, né? Trabalha como administrador, né? Estuda em alguns horários. E o resto das coisas que você faz durante o dia não precisa contar pra ninguém, a não ser que seja necessário, né? Você joga voleibol, basquetebol, sei lá, você estuda design. Aí sim, né? E uma pessoa tem interesse nessas coisas. Aí sim, você diz que está trabalhando com design e esse tipo de coisa, né? E outras coisas, no caso, né? Então, assim, sabe, crie um personagem sincero, vamos dizer assim, né? Um personagem sincero, né? Que eu acho que é a melhor maneira, assim, de não ser uma pessoa com falta de transparência, sabe? Tô tomando meu chá aqui. Tá bem frio aqui no sul, né? Coisa boa, eu adoro frio, né? E vamos seguir aqui, né? Outra coisa é a falta de comprometimento. A falta de comprometimento, cara, eu vejo isso em muitas pessoas. Alguns anos atrás, eu vi muitos críticos, assim, de áreas diversas, né? Falando das novas gerações, né? Que são pessoas totalmente com falta de comprometimento, que não vão aos lugares, não completam os prazos, elas não levam a sério quase nada, nem acordos, nem nada, sabe, na vida delas. E eu vejo muito isso por conta da faculdade, né? Eu estudo ainda numa faculdade, né? E eu vejo que a maioria dos jovens, mesmo estando quase no final do curso, eles não levam a sério os compromissos, né? Sabe? Então você passa... geralmente isso daí passa como se você fosse uma pessoa não confiável, cara. Eu acho que de todas aqui que eu tava pensando, que eu tava imaginando, eu acho que a falta de comprometimento, assim, nessas coisas de prazo, acordos, compromissos, são coisas que, assim, passam que tu é uma pessoa não confiável. Eu acho que essa é a única coisa que não tem, sabe, desculpa, sabe, e que apresenta você uma pessoa não confiável, sabe. Isso aí não tem desculpa, sabe.
Então a pessoa geralmente combina as coisas e não vai. Eu conheci muita gente assim, que combinava as coisas e não ia. Eu fui uma pessoa quase assim, mas eu era a pessoa que eu meio que me escondia de todos. Eu passei muitos anos me escondendo de todos, porque eu não queria ir e não queria me comprometer, não queria ter compromisso, né, marcar compromisso, e talvez por falta de dinheiro, por doença, sabe, por outros problemas lá, tipo, sei lá, depressão, alguma coisa do tipo, eu não consegui ir, né, naquele compromisso que eu marquei, né. Mas eu trabalho com pessoas com falta de comprometimento, né? Só que de uns anos pra cá eu consegui colocar na mente, né, que eu estava fazendo trabalho, ou sei lá, o projeto sozinho, sabe? Então toda vez que eu faço o projeto, eu acabo esquematizando todo o meu projeto completo. Então, caso essa pessoa não vá, sabe? Não vá na aula, né? E caso essa pessoa não vá na aula, não vá no trabalho, eu já tenho tudo pronto, sabe? Eu tenho tudo pronto e sigo livre. E aí depende de quem avalia, depende de quem faz a gestão, né? Pra julgar aquela pessoa, né? Eu que não vou julgar. Então tente não faltar, assim, tipo, não se atrasar nos compromissos. A questão do atraso, cara, ela não é tanto porque a pessoa sabe que tu vai ir, sabe? Ela sabe que tu vai ir, só que tu vai chegar atrasado, sabe? Mas a pessoa ela sabe, né, claramente que tu vai ir. Mas faltar o compromisso é complicado, cara. Extremamente complicado. Então, tu deixa a pessoa na mão, né? E isso é uma grande falta de comprometimento e é o número 1 aí de pessoas não confiáveis, cara. Você pode transcender essa parte aí da falta de comprometimento, cara. É sempre chegando. Tenta chegar mais cedo no local, sabe? Ou não precisa chegar mais cedo, mas tipo, dá pistas, sabe? De que tu tá ali cedo, que tu tá antenado, sabe? E que tu tá de prontidão, por exemplo. Sei lá, tu chega no campus da tua faculdade, né? E já avisa ali um colega, os colegas, né? Sei lá, pelo WhatsApp, dá uma conversada ali no WhatsApp, e fala um assunto que tu tá ali, né? Que tu tá procurando tal professor, que tu tá conversando com tal pessoa, né? Que tu tá resolvendo alguns problemas, ou que tu tá comendo, né? Porque sem comer não tem como estudar ou trabalhar, né? Mas pelo menos dê pistas sempre, sabe? Que tu tá ali bem antes do horário, sabe? Que tu tá muito antes do horário. E muito antes não, mas sei lá, sabe? Que tu tá ali de prontidão, né? E as pessoas sabem que tu tá ao redor. Outra questão aqui que é assim, sabe? Tu ser uma pessoa imprevisível, cara. Eu conversei com uma namorada minha. Eu tinha uma namorada que ela também tinha um problema de comportamento imprevisível, sabe? Mas eu acho que a questão é uma questão dela, super dela, sabe? Que é quando tu se mexe, sabe? Eu não sei explicar claramente, né? Mas é quando tu se mexe, sei lá, cara, tua movimentação, vamos dizer assim. Tipo, do nada tu se levanta e vai num lugar, sabe? Então como eu posso te explicar isso? Sabe? Tu tem que dar, vamos dizer, um pré... tu tem que fazer uns pré-movimentos, né? Tens que fazer alguns pré-movimentos de que tu vai levantar, de que tu vai fazer alguma coisa, né? Que esse pré-movimento já mais ou menos alerta a pessoa, né? E passa mais confiança para a pessoa, né?
olha, eu acredito que seja coisa de milissegundos do cérebro da pessoa, né? Que tu vai passar uma confiança, né? Que tu vai levantar dali pra pegar alguma coisa, que tu vai no banheiro, sabe? E é isso, né? Eu acabei descobrindo essa questão do movimento imprevisível numa aula de boxe, né? De artes marciais que eu frequentava, né? Que eu praticava. Um dos colegas, né? Um dos colegas mais próximos, né? Esses colegas mais próximos, eles... eu lembro que eles estavam mostrando pro professor, a gente estava treinando esquiva, alguma coisa do tipo. Não, era tipo uma sombra. Mais ou menos uma sombra, né? E aí um dos colegas falou pro professor que eu não tinha... Como é que era, cara? Eu não dava pra prever meu movimento, né? Não dava pra prever o meu movimento, por isso que era difícil de sair do meu golpe, né? Geralmente, cara, as pessoas que se destacam em artes marciais, elas têm isso daí, né? E a maioria dos nocautes, das finalizações, né, que acontece é quando a pessoa é imprevisível, sabe? A pessoa não espera que tu vá fazer aquilo ali naquele momento, né? E acaba caindo, né, na tua armadilha, né? Então eu acabei, no meu caso eu acabei descobrindo isso, mas depois que a minha namorada me disse, eu observando ela, eu acabei, sabe, vendo isso daí, sabe? Eu acabei prevendo isso daí. Prevendo, não. Eu acabei entendendo isso daí, né? E comecei a me analisar, né? E analisar ela também. E me analisar. Né? Hoje eu consigo fazer uns pré-movimentos, né? De ou perguntar alguma coisa, né? Ou me levantar ou em algum lugar, né? Então, sabe, essa parte aí, cara, esse comportamento imprevisível, cara, é coisa de milissegundos do cérebro da pessoa, sabe? E outro de compartimento imprevisível, de comportamento imprevisível, vamos dizer aqui, sabe, é quando a pessoa é instável, sabe? A pessoa é uma pessoa incompatível com o que ela diz, cara, sabe? E isso é muito preocupante, cara. Hoje em dia tem muita pessoa bipolar. Tu convida a pessoa para tomar café. Hoje a pessoa vai, passa 1 ou 2 semanas, a pessoa diz que não gosta de café. E aí depois passa mais um mês, a pessoa posta uma foto tomando café. É mais ou menos isso, eu já resumi, é mais ou menos isso. Hoje aparecem muitas pessoas bipolares, cara, muitas pessoas que são bipolares. E são pessoas incompatíveis, né, com o que falam, né. E essa questão do comportamento imprevisível te passa uma desconfiança na outra pessoa, cara. Só que uma desconfiança oculta. Muitas vezes a pessoa nem sabe porque não confia em ti, mas é por conta desse comportamento. Então outro aqui que eu acabei lembrando, né? O outro é a falta de responsabilidade, cara. É quando a pessoa não quer assumir nada, sabe? Eu fiz um podcast há pouco tempo, né? Falando do... Qual era o nome, cara, do podcast? Deixa eu ver se eu acho aqui, cara. Eu acho que eu falei em 2 aqui. Ou era nesse o Homem Complexo, ou era habilidades de resolver problemas. Alguma coisa desse tipo, né? Algum podcast desse. Essa questão aí da responsabilidade, tô vendo muito hoje em dia em pessoas que vão se formar em áreas que são, sabe, áreas, como eu posso dizer, cara, áreas muito importantes, sabe? Essas pessoas, né, elas vão se formar em áreas
que vão ser muito importantes, muito importantes mesmo, né? E eu vejo que essas pessoas não querem assumir a responsabilidade, né? Essa questão da responsabilidade é um debate muito grande pra gente falar, né? É uma coisa, sabe, muito grande, sabe? É uma discussão grande, né? Porque isso daí vai desde a delegação de responsabilidade de empresas, né? Porque a gente sabe que hoje o dono da empresa, ou de um conglomerado, ou de um grupo, sabe, eles não vão ser responsáveis, sei lá, não vão ser responsáveis por algum problema que eles causem, sei lá, onde, na natureza, a pessoas, eles não vão ser responsáveis, né? Então, para quem vai cumprir essa responsabilidade, né? Não sei, cara. Talvez seja uma multa. Talvez o governo dê uma multa apenas para a empresa, né? E vamos dizer que meio que todos pagam ali, né? Na realidade, quem paga é os funcionários e talvez, sei lá, os investidores, né? Dessa empresa, mas não existe alguém que vai ter uma pena ali, que vai ir pra cadeia, sabe? Caso alguma coisa grande venha acontecer, sabe? Alguma coisa errada aconteça, né? Raramente essa pessoa vai ser responsabilizada, né? Então, hoje as pessoas delegam tudo que é tipo de responsabilidade, né? Por exemplo, deixa eu ver, uma das responsabilidades, a última responsabilidade que eu vi é de um empresário que abriu uma empresa, né? Só que ele queria, só que a tendência dele é delegar aquela área que dá muito problema para outras pessoas, né? Para outra pessoa, aliás. Então, outra pessoa vai ficar na chuva ali, né? Vai ficar na chuva, sem capa, sem guarda-chuva, né? Sem nada. Então, esse é o objetivo dele, que é somente sair fora dos problemas, né? Responsabilizando a pessoa, responsabilizando esses problemas para certa pessoa, né? Então, hoje todo mundo faz isso na universidade, as pessoas não querem assumir a responsabilidade por nada ali, né? Principalmente pelos seus erros, né? Que é uma coisa que a pessoa nega até o final da vida, praticamente, né? E geralmente, o modo que essas pessoas saem fora dessas responsabilidades é jogando a culpa em outras pessoas, né? Ou circunstâncias externas, vamos dizer assim, né? Há pouco tempo atrás, um colega jogou a responsabilidade de uns erros, né? Ele estava criando problemas no curso e acabou tentando jogar essa responsabilidade para mim, né? Culpando eu de algumas coisas que estavam acontecendo ali. Ou geralmente, quando não tem ninguém para culpar, eles tentam culpar coisas distantes, sabe? Coisas que vai ser difícil ou complexa de resolver. Então, galera, se vocês vê uma pessoa assim que joga a culpa pros outros, não consegue resolver as próprias coisas, jogam a culpa para outras coisas, tipo, sei lá, governo, sei lá o que, governo, empresários, etc. Tome cuidado, cara. Realmente, às vezes, pode ser verdade mesmo. Pode ser, a pessoa realmente se fudeu por causa do governo, da economia, ou sei lá o que, ou de um curso que ela fez e não obteve resposta nenhuma, sabe? Ou realmente a pessoa não sabe mesmo, ela não tem ajuda de ninguém ali pra, sei lá, conseguir um emprego, conseguir entrar numa faculdade, ela não sabe como lidar com isso aí, né? Realmente, aí sim, beleza, pode ser verdade, mas tome cuidado com os caras de empresas, os casados de empresa e esses caras, né? Esses caras geralmente eles sempre vão jogar a responsabilidade para alguém, eles vão culpar alguém, eles vão jogar na cara dura para alguém, né? Dizer que a culpa não é deles, né? E querer sair fora. E que eu me lembre, eu acho que as pessoas não confiáveis têm essas características, né?
Eu acho que é só essas são as principais, podem ser que tenham outras, mas no momento eu não lembro, caso vocês queiram comentar do multiverso de vocês aí, né, de modo educado, pode deixar aí, cara, pode deixar o comentário aí, pode acrescentar outras coisas, mas que eu lembre, esses são os principais, cara, essas são as principais características, né. Muito obrigado a todos, valeu, falou.